Escrevi aí hoje, friozinho, dia para ouvir uma história incrível que aconteceu há 2000 anos atrás. Boa noite. Se você está ouvindo a música que eu coloquei no fundo, e se o som da minha voz está bom, ou se a música está muito alta, queria que vocês me ajudassem. 30 graus, onde que você está, Adriana? Tá em Fortaleza? Tá no Nordeste? Que legal! Ô, Tadeu! E Florianópolis, tá frio? Segundo... Ô, Tadeu, que legal! Como tá aí? Tá frio? Felipe, John, Adão, que legal que vocês estão aqui. Andressa, que legal. Sérgio, boa noite. Vera, boa noite. Maria, boa noite. Felipe, boa noite. Eliana, boa noite. Edson, boa noite, Edson. Que legal que você está aqui também. Você vai gostar da palestra. Marlene, boa noite. Eliette, boa noite também. Que bom que você está aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho. Hoje eu trouxe um texto uma história que aconteceu há 2000 anos atrás. Vamos ver se vocês vão gostar. E o som? Vocês estão ouvindo o som da minha voz bem? Ô, Tadeu, o som tá legal? Escreve aí. Se vocês estão ouvindo o som da minha voz e o som da música. Se está muito alto a música. Miriam, Ângelo, boa noite. Everton, Célio. Kátia, doutora Kátia. Que bom que você está aqui também. Você vai gostar da história que eu vou contar hoje. Que bom. Tudo bem, Kátia? Sérgio, boa noite, Sérgio. Boa noite, Ângela. Que bom que você está aqui também. Essa música que está tocando no fundo é Oceano. É uma música incrível, ela é inspiradora. É uma música que mexe nos arquivos existenciais.
por uma história tão especial, como a história que eu escolhi contar a vocês hoje. Tenho certeza que vocês vão refletir, vai impactar a vida de vocês pessoal e profissionalmente. Salete, que bom. Silvana, boa noite, que bom que vocês estão aqui também. Marisa, boa noite. Que bom. Eu vejo você cada dia, Salete, mais forte, mais empoderada na fé, empoderada na coragem, empoderada como uma escolhida. Que bom. Tenho observado suas mensagens, fico feliz. Cristiane, boa noite. Ô, Gastão, boa noite. Você vai gostar dessa mensagem, Gastão. Escolhi uma mensagem que aconteceu há 2000 anos, um fato muito interessante, que aconteceu com uma mulher que ia ser apedrejada e envolveu vários aspectos da história e tem uma relação específica com a inteligência emocional, com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, mas especificamente com relação ao medo. É isso que nós vamos trabalhar. Oi, Ezequiel, que bom que você está aqui também. Edneia, boa noite. Então vamos lá. Eu vou colocar vocês num contexto sobre o que é a história. Eu estou desenvolvendo um projeto. Deixa eu pegar aqui meu livro. Todos vocês conhecem, e quase todos os meus amigos sabem que eu escrevi o livro Escolhido. E o livro Escolhido é um projeto que começou uns 10 anos atrás, e aí até que eu lancei o livro em 2015, e já são centenas de pessoas que têm acesso ao livro. Mas quando eu escrevi o livro, eu tinha um sonho, um projeto maior que o livro. O projeto do livro Escolhido era uma jornada. A mesma jornada que o Gabriel, que é um dos personagens principais do livro, ele viveu. Eu queria que as pessoas que estivessem tendo contato com o livro, elas também tivessem uma experiência da jornada do Escolhido. E não só uma jornada da experiência da leitura, da experiência do livro, mas também uma jornada do Escolhido. O Escolhido são inúmeras pessoas que já viveram na Terra e que tiveram a experiência de fazer a diferença na Terra. Fazer com que a experiência vivida da sua história marcasse o momento que ele viveu, marcasse a sua vida, marcasse a sua família, marcasse a sua cidade, o seu país e marcasse o planeta Terra. Eu entendo que inúmeras são as pessoas escolhidas. Muitos também são chamados, alguns não aceitam o chamado e acabam fazendo da experiência terrestre uma experiência passageira. E o cotidiano, o piloto automático, faz com que ela nasça, viva por um tempo, trabalhe, faça filhos, se aposenta e morre. Tem pessoas que não aceitam essa simples passagem terrestre e elas querem algo mais que isso. E a jornada do Escolhido é uma oportunidade desse despertar. E eu, depois do livro, depois de ter feito inúmeras palestras, muitas pessoas terem adquirido o livro, eu aperfeiçoei o projeto e chamei o projeto de Jornada do Escolhido. E agora, dentro do projeto da Jornada do Escolhido, eu estou providenciando algo mais, pouco tempo, eu vou ter um estúdio onde eu terei a oportunidade também de compartilhar com as pessoas durante 1 ou 2 vezes toda semana, um local onde nós poderemos estar também presentes ao vivo, onde podemos compartilhar algumas experiências presenciais, mas também continuar
mantendo as experiências das palestras online que nós estamos fazendo agora, e daí oportunizando para o Tadeu, que está lá em Florianópolis, para a Sandra, que está lá em Porto Alegre, para a Thais, que está lá no Rio Grande do Sul, para pessoas que estão em qualquer lugar do mundo poder assistir. E a Jornada do Escolhido, eu estou aperfeiçoando ela e está criando um desenho muito interessante. E eu já tenho 3 chaves. A primeira chave é o livro do Escolhido, que tem 7 pilares, que fazem com que a pessoa possa ter uma reflexão sobre a sua vida, sobre a espiritualidade, sobre contemplar o belo, sobre enxergar o entendimento de como as emoções, os pensamentos, eles se realizam dentro do nosso cérebro, e com isso fazendo com que a gente possa vencer desafios, programar o conhecimento, as habilidades e a nossa atitude. Então, a primeira chave é o Escolhido, o livro. Agora, eu desenvolvi uma segunda chave, que é o Guia Definitivo para Vencer o Medo, que é um e-book que já está disponível também. Vou fazer o lançamento dele agora nos próximos dias. E junto com o e-book do Guia Definitivo para Vencer o Medo, eu criei um curso de 21 dias para você vencer o medo. Qualquer medo. Por isso o tema de hoje é o medo. Por quê? Eu escolhi a segunda chave, vencer o medo. Porque o medo aprisiona, o medo bloqueia, o medo paralisa, o medo impede você de conquistar. No passado nós tínhamos medo de muitas coisas. Nós tínhamos medo da cuca, nós tínhamos medo do homem do saco, nós tínhamos medo do bicho-papão. Os medos mudaram. Hoje nós temos medo do câncer, nós temos medo do assalto, nós temos medo de sair na rua, nós temos medo de falar em público, o maior medo do Brasil. Nós temos medo de não poder cuidar dos nossos filhos. Nós temos medo de morrer e eles ficarem órfãos. Nós não dormimos muitas vezes por isso. Nós temos medo de conversar com o meu chefe, e daí eu vejo durante todo o dia jovens de valor, pessoas de valor, sentadas numa cadeira, esperando que um dia a oportunidade venha bater na sua porta. E pode ser que ela nunca venha. E eu continuarei sentado, frustrado, achando que a vida foi injusta comigo. Medo de enfrentar, medo de falar, medo de dizer, medo. Então, uma das chaves da Jornada dos Escolhidos é vencer todos os medos. E uma terceira chave é os segredos do oratório. Estou com um projeto todo pronto também para apresentar a vocês. Como a oratória pode fazer a diferença na sua vida e ser uma competência que pode valer pelos próximos 50 anos. Então, é muito importante ensinar oratória bem cedo para os jovens, ensinar oratória bem cedo para as crianças, mas também para todos vocês. Então, na Jornada do Escolhido, nós teríamos o livro Escolhido com seus pilares, a chave do medo, o Guia Definitivo para Vencer o Medo, e a terceira chave, os segredos da oratória. Segredos que levaram Obama à presidência da República, segredo que pode levar você a galgar posições na sua empresa, segredos que podem levar você a apresentar uma proposta de venda milionária, segredos que podem ajudar você a encontrar uma esposa, segredos que podem ajudar você a encontrar um esposo, a quebrar a barreira do medo e conversar, falar, explicar, e com isso, através do oratório, uma competência que pode valer para os próximos 50 anos. Mas hoje, eu escolhi um tema extremamente relevante sobre o medo. E o meu projeto, eu estou dando uma configuração toda ele focada nos cristãos. Por quê, Giovanni? Eu estou focando o meu projeto da Jornada do Escolhido nos cristãos. Porque eu tenho um entendimento, e eu uso muito o mestre dos mestres. Assim como o Dr. Augusto Cury, o psiquiatra tão famoso, ele coloca Jesus como mestre dos mestres, mas não um Jesus religioso, um Jesus filho de Deus, mas o Jesus, o maior psicólogo que já viveu na Terra. O homem que mais entendeu a psicologia humana, que viveu todas as dores e todas as aflições que os homens têm
viveram. Ele viveu tudo na plenitude. E ele viveu também, então, o medo. E eu escolhi para apresentar nos próximos dias e a partir de hoje uma série de medos de homens e mulheres das Escrituras que viveram grandes momentos de jornada dos escolhidos, mas tiveram medo. Gideão, com seus 300, que venceu numa montanha 40.000 soldados. Moisés, com medo de enfrentar o faraó, teve que levar mais de 4 milhões de pessoas por um deserto. Josué e Caleb, que tiveram que visitar a terra prometida, junto com mais 10 espias. E eles foram visitar a terra, e 10 deles se tornaram medrosos, e Josué e Caleb foram valorosos. Então, a jornada do escolhido é uma oportunidade para ajudar a transformar uma geração de valorosos e uma geração de valentes, pessoas corajosas, pessoas sem medo. E esse é um dos objetivos do projeto da Jornada do Escolhido. Depois eu vou deixar aí embaixo do vídeo, em cima também no vídeo, o endereço, se você quiser adquirir o Guia Definitivo para Vencer o Medo, já está disponível. E você pode acompanhar, então, tecnicamente, todo um estudo, são quase 300 páginas, de uma forma bastante didática, usada em slides, que você vai poder acompanhar tecnicamente e cientificamente, através da neurociência, como que funciona o medo no nosso cérebro. E hoje eu escolhi um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O tema que eu escolhi hoje, ele aconteceu há mais ou menos 2.000 anos atrás. E esse fato, ele aconteceu e vai ter 4 personagens. Um dos personagens é Jesus. O outro personagem são os fariseus e os escribas. O terceiro personagem é o povo que gostava muito de ouvir Jesus. E o quarto personagem, uma mulher, que seria apedrejada. E essa mulher que seria apedrejada tem tudo a ver com o tema que eu escolhi hoje, sobre o medo. Medo que essa mulher estava sofrendo, mas também o medo que Jesus teve que enfrentar. Tudo começou no dia anterior, quando Jesus, ele começou bem cedo. Ele estava pregando no 7º dia, na festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo tinha 7 dias. E ele estava pregando na festa do tabernáculo, e ele estava dizendo, e ele levantou no tabernáculo e falou bem alto, em alto som. E ele disse: eu sou a água viva. Quem quiser beber desta água, venha até mim e beba. E ele clamou isso muito alto. O Sinédrio, que era o poder dos judeus, que era como se fosse o fórum de justiça hoje, aqui na terra, o Sinédrio, que era composto pelo sumo sacerdote e todos os sacerdotes, se enfureceu. Disseram que Jesus blasfemava. Como ele podia dizer que ele era a água viva? Que ele era o pão, que ele era a água que as pessoas virem beber nele, e que ele era o pão da vida. E que quem comesse e bebesse daquela água teria a vida eterna. Isso era uma blasfêmia para o Sinédrio. Então, no dia anterior, no 7º dia da festa do tabernáculo, Jesus pregava esse tipo de mensagem. E o Sinédrio mandou os soldados, porque o Sinédrio tinha o fórum, tinha os seus soldados. E o Sinédrio, o sumo sacerdote, mandou que fosse buscar Jesus, para que ele fosse trazido ao Sinédrio, para que fosse indagado sobre o que é isso que ele estava querendo dizer. E os soldados foram. E eles foram até onde estava Jesus e ficaram ouvindo a mensagem dele. E conforme ele ia falando a mensagem, os soldados foram ouvindo,
Estava entre eles também um sacerdote muito famoso, chamado Nicodemos. Nicodemos ouviu a mensagem de Jesus e lembrou de Isaías. A água viva, o pão da vida. E Nicodemos não conseguiu dar a autoridade e a ordem aos soldados para que prendessem Jesus. Os soldados voltaram para o Sinédrio, e quando os soldados chegaram, o sacerdote, o sumo sacerdote, perguntou: cadê ele? Cadê Jesus? Não trouxeram? E os soldados disseram assim: não. Como nós traríamos esse homem, se jamais nós ouvimos um homem falar coisas tão grandes? Jamais ouvimos algum homem falar tantas coisas como ele fala. E os sacerdotes ficaram muito furiosos por isso. Disseram assim: vocês também se converteram? Vocês também se converteram a ele? Como que pode vir um profeta da Galileia? Nunca houve um profeta da Galileia. Hein, Nicodemos? Como que pode? Esse foi o dia anterior. Eles brigaram, discutiram, se enfureceram, e cada um foi para sua casa. Está escrito lá no livro de João, no capítulo 7. Então, depois da discussão, cada um foi para sua casa, e lá no livro diz, e eu estou com o livro aqui, lá no livro diz que a discussão se encerrou, e cada um foi para sua casa. Que cada um foi para sua casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E ele foi para um horto. Um horto era um jardim, aonde todas as noites, porque ele não tinha casa, todas as noites ele se recolhia ao Monte das Oliveiras, provavelmente tinha um cantinho onde ele dormia, e também aonde ele fazia as suas orações. E a história conta lá no livro de João, no capítulo 7, que ele ficou durante toda a madrugada lá no horto, no Monte das Oliveiras. E de manhã, e aí começa a nossa história. Pela manhã, ainda na madrugada, diz a história lá no livro de João, no capítulo 8, que Jesus se levantou lá do horto e se dirigiu para o templo. Ele ia levar, como fazia todos os dias, a sua mensagem. E lá nas passagens das Escrituras diz que o povo, vendo ele ir ao templo, ainda na madrugada, corria atrás dele para ouvi-lo. E eu queria que vocês fizessem uma reflexão agora. Que tipo será de mensagem que Jesus pregava no templo antes do sol nascer? E o povo ia ouvir. Como que pode um povo querer ouvir uma mensagem antes do sol nascer? Quem sabe era a mensagem da água viva, o pão da vida. Ele pregava essa mensagem antes do sol nascer. E aí aconteceu um fato muito interessante. Ele estava ensinando o povo, e de repente acontece um fato muito interessante. Aparece na sala, na antessala, ou no terreno do templo, porque o templo tinha uma área externa e tinha uma área interna. Na área externa, onde os pregadores eles pregavam e a multidão ficava ali, porque não eram todas as pessoas que podiam entrar no templo. As mulheres, por exemplo, as mulheres não podiam entrar no templo. As mulheres, naquele tempo, elas não podiam entrar no templo. Hoje, mudou um pouco, mas as mulheres ainda continuam sendo muito discriminadas, mas naquele tempo era muito. Nas orações dos judeus, eles diziam assim: ó Deus eterno, eu te agradeço por não ter nascido mulher. Essa era a oração dos judeus dentro do templo. Elas não entravam no templo. E Jesus, então, pregava para a multidão, com certeza, inúmeras mulheres. E aí aconteceu um fato muito interessante que está relacionado ao medo, que eu queria que vocês refletissem. Diz a história, aqui no livro do capítulo 8, diz assim, que ele estava ensinando o povo, e de repente, num determinado momento, aparecem os fariseus, os escribas gritando muito alto,
E eles colocam bem no meio da aula de Jesus uma mulher seminua. Naquele tempo, quando uma mulher era pega, numa situação como essa mulher se encontrava, ela era agredida, ela era empurrada, ela era derrubada, ela era ofendida durante a rua, para que seus filhos, seu marido, toda a sua família visse e se escandalizasse dela. Eles chegaram aos berros na aula de Jesus, e ele parou, e provavelmente nesse momento ele se impactou, porque eles jogaram essa mulher seminua, e a história conta que as mulheres, quando eram pegas nessa situação, eles tiravam toda a roupa da cintura para cima, provavelmente ela ficou tentando esconder os seus seios, e ela ficou em pé, diz a Escritura. Provavelmente de cabeça baixa, com os olhos baixos, e toda aquela multidão de escribas e fariseus trouxeram a mulher a Jesus. E eles trouxeram e disseram uma mensagem para ele: mestre, olha que interessante, eles usaram a palavra mestre. Mestre, nós encontramos essa mulher em adultério. E nós trouxemos a ti, para que tu digas o que devemos fazer com ela. Jesus olhou para eles, e ele podia ter dito muitas coisas. Muitas coisas. Uma coisa que ele podia ter dito, porque eles vieram com a lei. Uma das coisas que ele podia ter dito assim: cadê o homem? Porque lá em Deuteronômio, diz, na lei, que os dois deveriam ser trazidos. Mas Jesus não falou isso, porque ele sabia que isso não era um tribunal. Ele sabia que isso era uma cilada. Ele sabia que isso era um beco sem saída, que ele não teria saída, que isso era uma cilada. Eles sabiam que o foco não era a mulher. Ele sabia que o foco era a morte dele. Eles já tinham tentado na noite anterior. Quando, no dia anterior, ele pregava na festa do tabernáculo, eles foram lá, eles queriam pegar ele. Mas os soldados não tiveram coragem. Quando eles ouviram ele dizer que ele era a fonte de água viva, o pão eterno, eles não tiveram coragem. Mas hoje eles vieram de novo. Ele podia ter dito, então, cadê o homem? Pode ser que o homem estivesse ali perto, e ele não falou isso. Ele podia ter dito, por que trouxeram a mim? Por que não levaram ao sinédrio? Por que não levaram ao sumo sacerdote? É lá o tribunal. Por que trouxeram a mim? Ele também não disse isso. Ele olhou para eles e se abaixou. Ele se abaixou e com o dedo, diz a Escritura que ele com o dedo, ele escreveu no chão. Nesse momento ele escreveu no chão. Os escribas e os fariseus olharam para ele, não entenderam o que estava acontecendo, e ele continuou escrevendo. Diz a história que eles queriam uma sentença para aquela mulher. Jesus, o que nós devemos fazer com essa mulher? Ele tinha várias possibilidades. Dizer que fosse ao sinédrio, mas ele não disse. Sabe por que ele não disse? Porque eles disseram mestre. Quando eles disseram mestre, eles disseram que ele era um doutor da lei, que ele sabia tudo sobre a lei. Os rabi, ele era um rabi, ele era um mestre, ele entendia tudo da lei. E como que no dia anterior ele disse que ele era a fonte de água viva, ele era o pão eterno, como que agora ele se absteria daquela autoridade que ele disse que tinha? Era uma pegadinha, era uma cilada, era um beco sem saída. Ele tinha duas possibilidades. Uma, condenar a mulher, porque a lei mandava condenar. Mas se ele condenasse a mulher, ele estaria indo contra César, porque Roma é que governava Jerusalém. E só quem podia condenar alguém era César. Então, se ele condenasse a mulher pela lei, ele estaria indo contra César.
e com certeza seria condenado à morte por César. Se ele dissesse, então, que a perdoava, ele estaria indo contra a lei, ele estaria ferindo a lei dos judeus. E com isso, ele seria levado ao Sinédrio por blasfêmia. E a sentença seria a morte. O que fazer? Não tem o que fazer. Uma cilada muito bem planejada, muito bem articulada, muito bem estruturada, uma mulher encontrada na madrugada em adultério, tudo certinho, tudo organizado, para que aquela sentença fosse dada a ele. Ele, sabendo disso, entendendo a inteligência emocional, entendendo todos os conhecimentos que a mente humana, o cérebro, as emoções, a química do medo age, ele se abaixa e começa a escrever com o dedo. O que significa isso? O que significa escrever com o dedo? O que significa escrever, não falar nada? Significa o seguinte: a inteligência emocional, o medo, tudo acontece no nosso cérebro. Jesus era senhor dele mesmo. Ele tinha o domínio completo sobre o cérebro. Naquele momento que ele está dando uma aula e chega uma multidão e empurra uma mulher na frente dele, seminua, na frente de toda uma multidão, ele sabe que naquela hora ele não pode tomar uma decisão de imediato. E aí você está aprendendo agora. Quando surge o medo, quando surge uma decisão importante que você tem que tomar, um estresse intenso, um problema extremamente complexo, Jesus está nos ensinando o que nós devemos fazer. Ele se abaixa, ele conta, quem sabe, até 10, ele escreve algumas coisas que eu já vou dizer para você o que pode ser. Por que ele faz isso? Porque como ele estava dando uma aula, falando sobre amor, perdão, ele estava totalmente relaxado, ele estava totalmente compenetrado na sua aula, completamente atento à sua aula, e de repente ele escuta uma multidão, ele vê os fariseus, ele vê os soldados, ele vê os escribas e vê essa mulher. Com certeza, nesse momento ele tem um impacto como quando nós temos, quando alguém dá um susto na gente, o nosso corpo todo para, e eu não sei o que fazer, eu fico bloqueado. Você fica bloqueado, Jesus também deve ter ficado bloqueado numa fração de segundos. Mas como ele era o maior psicólogo que já viveu na Terra, ele sabia, e como a inteligência emocional, Daniel Goleman, só 1950 anos depois descobriu isso, que quando o nosso cérebro, quando ele recebe uma forte emoção, e o medo é uma emoção, o medo é uma das 6 emoções básicas. Você sabia que tem 6 emoções básicas? O medo é uma delas. Lá no meu guia definitivo para você vencer o medo estão as 6, explicando cada uma delas, mas o medo é uma das mais importantes. E quando o medo age, a primeira coisa que ele aciona numa fração de milésimos de segundo é uma química. E o medo trabalha com três hormônios químicos que interferem em todo o nosso corpo. Nos músculos, nos ossos, no sangue, fazendo com que todos os nossos órgãos sejam irrigados por esses 3 hormônios, que você vai aprender também no guia definitivo para vencer o medo. O que cada um desses hormônios faz? Ele trava, e o Daniel Goleman descobriu que esses hormônios da inteligência emocional, a primeira coisa que acontece quando nós somos atacados por alguma situação de uma emoção relacionada ao medo, através dos estímulos externos, da visão, da audição, do olfato, do tato, do paladar. Quando nós somos impactados por uma emoção forte do medo, através de um estímulo externo, a química automaticamente entra em ação. E a primeira coisa que acontece, as nossas mãos, elas ficam rígidas. Depois as nossas pernas também ficam rígidas. O nosso sangue flui de uma velocidade muito grande e o nosso coração dispara, o nosso pulmão dispara também, o nosso estômago fica preso, produzindo
Alimento rápido para que eu possa gerar energia. Para quê, Giovanni? Para fugir ou para lutar? Mas com as técnicas certas da psicologia, da neurociência, numa fração de 10 segundos, eu consigo fazer com que o meu corpo todo entenda a diferença entre uma emoção e um sentimento. Em 10 segundos, eu consigo gerenciar o meu cérebro e todo esse sangue volta das mãos, das pernas, para o meu cérebro, para que eu possa ter capacidade intelectual de tomar uma decisão. Então, Jesus, ele se abaixa, e quando ele se abaixa, ele fica desenhando, escrevendo. E o que ele escreve? Eu já vou dizer para você o que ele escreve. Mas os escribas e os fariseus, vendo ele escrever, eles acusam a mulher e pedem para ele uma explicação. Só que nesse tempo já aconteceu uma coisa. Enquanto Jesus escrevia, os fariseus tentaram olhar e eles conseguiram ler o que ele escrevia. E conforme ele ia escrevendo, a força das mãos deles, que estava irada para atacar, a força das pernas deles, que estavam iradas para atacar, também relaxaram. Porque enquanto ele escrevia, ele forçou eles a pensarem. E sempre que eu penso, o sangue precisa voltar para o cérebro. E o sangue voltando para o cérebro, as mãos já não têm a mesma força da ira, da fúria, que também é uma das 6 emoções básicas. E aí, ali está parada uma mulher seminua, sem roupa, machucada fisicamente, pois havia caído, tinha sido agredida. Uma mulher assustada, com medo, porque ela vai morrer. Ela também vai morrer. Eles sentenciaram Jesus, mas eles já sentenciaram essa mulher também. Ela vai morrer. E ela sabe que a primeira pedrada que ela levar vai ser a primeira de centenas de pedradas que ela vai continuar levando. E ela sabe que ela terá uma morte humilhante e extremamente agressiva. Então, uma mulher humilhada, envergonhada, enganada, xingada, próxima da morte. Eles insistem na cobrança, dizendo: e daí, Jesus? O que você vai responder? Aí vem a segunda decisão de Jesus. A segunda atitude de Jesus, porque a primeira foi escrever no chão. Ele se levanta. Ele se levanta e com certeza ele olha bem fundo nos olhos dos fariseus e dos escribas. E ele diz assim: quem de vocês que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Olhou profundamente nos olhos dos escribas, dos fariseus, um a um. Voltou, se abaixou e pela segunda vez ele pegou seu dedo e escreveu na terra. A escritura, lá no livro de João, no capítulo 8, diz que ele se abaixa, escreve. O que será que Jesus escreveu? Pode ser que ele tenha escrito Levítico 20:10, que enquanto ele escrevia, os fariseus sabiam o que significava Levítico 20:10, que a lei dizia que quando um homem e uma mulher fossem pegos em adultério, deveria ser trazido os dois, que deveria ser levado ao sinédrio e o sumo sacerdote deveria julgar. Quem sabe ele colocou também Deuteronômio 22:22, que diz a mesma coisa. Mas quem sabe ele escreveu uma coisa muito interessante, porque ele se abaixou 2 vezes.
Quem sabe ele escreveu Êxodo 31:18. Quem sabe ele escreveu Deuteronômio 9:10. Sabe quando que é esses momentos? Quando Deus entrega a Moisés as 2 tábuas da lei, escritas com o seu dedo. Enquanto ele escrevia na terra com o seu dedo, quem sabe ele escreveu lá, Êxodo, eu escrevi a lei, eu te dei a lei, eu vos dei a lei. 2 vezes, 2 escritas com um dedo. Quem sabe ele escreveu o pecado de cada um daqueles fariseus e escribas que estavam lá, porque eles sabiam que naquele tempo, naquele momento que eles estavam vivendo em Jerusalém, os judeus entendiam que havia pelo menos 625 tipos de pecados diferentes que eles estavam cometendo. 625. Quem sabe ele escreveu para você, para você, para você, para você. E vocês vão vir jogar pedra nela? Vocês vão matá-la? Vão matar a mim? E os seus? O que diz a lei sobre vocês? Ele ficou por um tempo escrevendo. E de repente ele levantou. Quando ele levantou, aconteceu um fato muito interessante. Ele olhou para os lados. Não estavam mais ali os fariseus. Não estavam mais ali os escribas. E não estavam ali também o povo. O povo que ouvia ele todo dia, antes de nascer o sol. O povo fugiu. Quando o povo viu os fariseus, viram as pedras, eles imaginaram que eles podiam ser mortos também. Fugiram. Não tiveram oportunidade de ver a maior sentença, quem sabe, da história, decidida pelo Mestre. E ele sozinho se levanta, os judeus todos já tinham ido embora, tanto o povo que ouvia, como os escribas e os fariseus. E ele faz uma sentença histórica para aquela mulher. Ele olha para ela bem nos seus olhos. E ele diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse assim: não tem nenhum, foram embora. E ele disse assim: então eu também não te acusarei. Vai e não peques mais. Eu estou te dando uma centelha do amor e do perdão. Vá. E ela foi curada. Que experiência, que sentença. Uma oportunidade de vencer o medo, uma capacidade intelectual de tomar decisão frente a conflitos, e Jesus sai de um beco sem saída e de uma cilada que fizeram para ele, não tinha como sair. E a sentença era a morte. Mas ele se abaixou, com 10, respirou, sabendo como funciona a química do medo, ele controlou, gerenciou o medo e deu uma aula, há mais de 2.000 anos atrás, sobre como enfrentar situações difíceis, conflitos, becos sem saída, e como curar alguém que estava sentenciado à morte. Ele nos mostra, através dessa experiência, que, quem sabe no último instante, quem sabe no último momento, quando não há mais saída, nem para nós e nem para qualquer uma das pessoas que possam estar à volta, envolvidos na nossa sentença, nós possamos ter sabedoria, para que possamos ter escape. Ele sempre nos dá escape.
A jornada dos escolhidos é a capacidade de transformar uma geração corajosa, uma geração de valor. A minha intenção com essa palestra é ajudar você a ser um vencedor, a não ter medo, a gerenciar e controlar o medo. Você confiar. O medo, ele tira algumas coisas de nós. O medo, ele paralisa. O medo, ele confunde. E o medo tira a nossa fé. O medo tira a nossa fé. Você perde a fé com o medo. Porque como que você pode ter fé e ter medo de perder a sua vida e os seus filhos ficarem desprotegidos? Como que você pode ter fé e acreditar que você vai morrer de câncer? Como que você pode ter fé e ter medo de uma cobra? Como que você pode ter fé e ter medo de falar em público? Como que você pode ter fé e ter medo de dirigir? Como que você pode ter fé e ter medo, centenas de medos diferentes? Fé é autoridade. Fé é autoridade. Na minha próxima palestra eu vou falar sobre a autoridade. A autoridade de Gideão, a autoridade de Moisés, a autoridade de Caleb, a autoridade de Josué, que mesmo com fé, eles tiveram medo, mas eles vai com medo mesmo assim. E nós vamos conquistar a terra prometida. A terra prometida de Josué e Caleb, a terra prometida de Moisés, hoje, na nossa vida, a terra prometida, quem sabe, é uma oportunidade melhor do trabalho. A terra prometida é um emprego. A terra prometida é o sono que as pessoas perdem durante as madrugadas, porque a química do medo está agindo dentro dela, e ela tem ansiedade, e ela não consegue respirar, o coração bate rápido, dói o peito, dói o estômago, dói o corpo inteiro, porque ela não sabe gerenciar as emoções. Então eu fiz o guia definitivo para você vencer o medo, como uma das chaves, onde tem inúmeras ferramentas que vai ajudar você a vencer o medo e se tornar, junto comigo, uma geração corajosa, valorosa, que é a jornada dos escolhidos. Espero que essa mensagem possa impactar a sua vida. É a primeira de inúmeras que nós vamos fazer baseadas na fé, na coragem, na jornada dos escolhidos. Jesus hoje estava num beco sem saída. Não tinha saída para ele. 2 acusações, 2 decisões, qualquer uma delas que ele tomasse, era a morte certa para ele. Uma mulher que com certeza seria morta, apedrejada, foi embora na última hora com um escape do amor e do perdão. Que essa mensagem possa revigorar a sua vida, o seu fim de semana e a sua jornada do escolhido. Que possa abençoar a sua noite, que você possa ter uma noite de sono restaurador e que possa abençoar a sua vida. Eu creio que você é um escolhido. E você está vivendo a jornada do escolhido, transformando uma geração numa geração corajosa e valorosa. Uma geração sem medo. Uma geração de autoridade e fé. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima.